Olá pessoal, vocês sabiam que no nosso vocabulário existem várias palavras de origem astronômica? Ou que fazem referência a algum fenômeno astronômico e a gente nem desconfia? É o que nós vamos conferir neste vídeo de hoje, ok? Logo após a vinheta. Vamos começar então a nossa incursão por essas palavras de origem astronômica. E a primeira palavra é o verbo orientar. Orientar vem de oriente. Então, uma pessoa orientada é uma pessoa que sabe a localização do oriente, ou seja, sabe o lugar em que o sol vai nascer. Uma pessoa que sabe onde está o Oriente está consciente de sua jornada. Pelo contrário, se uma pessoa está desorientada ou desnorteada, é que ela perdeu o seu Oriente ou perdeu o seu Norte. Já a palavra Ocidente vem do latim occidens, occidere, que significa matar, assassinar, derrubar. Daí, essas palavras que vêm dessa origem seriam homicídio, suicídio, filicídio, genocídio. E por quê? O que tem que ver o Ocidente com matar? É muito simples a lógica, né? Porque no pensamento antigo, no pensamento mítico, o Sol morria no Ocidente. E não é que as pessoas achavam que ele morresse, isso era uma metáfora. Então, metaforicamente, o Deus morre no Ocidente, daí o nome ser associado à morte. A próxima palavra tem uma origem belíssima, que é Deus. Deus, em português, vem do latim Deus, e que, por sua vez, vem do sânscrito Dios, que a gente pronuncia Dios. Exatamente como Deus em espanhol, e aí Dio em italiano, Dieu em francês e Zeu em romeno. E é isso mesmo, esse nome romeno, Zeu, tem origem comum com aquele nome que a gente conhece, que é o de Zeus, o chefe dos deuses gregos. E aliás, uma outra palavra composta, que justamente tem origem ariana também, é Dios Pitar, que chega no latim como Júpiter, e aí forma o nome romano de Zeus, que é Júpiter. Dios Pitar significa simplesmente Deus Pai. Só que Deus Pai em um significado muito específico. Esse Dios significa o Deus em sua característica solar. É o Criador, mas lido desde o ponto de vista astronômico. Por isso que o dies latim gera o nome dia, em espanhol dia com acento, e dei em inglês, e além do mais no francês antigo era di. A origem é a mesma, tá? Vem do Dios, mas está se falando de Deus numa característica eminentemente solar. O dia, a luminosidade, a palavra Deus transmite luminosidade e fala de Deus desde a sua condição de divindade solar, ok? Agora nós vamos falar sobre a origem dos dias da semana. Os nomes dos dias da semana vieram dos planetas e dos deuses a eles correspondentes. E um costume que vem pelo menos desde a Suméria, pelo menos 5.000 anos atrás. Alguns estudiosos falam até em 15.000 anos. Mas o pensamento mais conservador fala em 5.000 anos dessa cultura. Vocês podem ver aqui pela esquerda que cada dia é patrimônio de um planeta, que inclui Lua e Sol como planetas, no sentido de astros, tá? E seus deuses correspondentes. Então aqui segunda-feira, a Lua
depois vem terça Marte, quarta Mercúrio, quinta Júpiter, sexta Vênus, Saturno sábado e Sol o domingo. Reparem que essa coerência se mantém aqui em todas as línguas praticamente, menos no português e no mirandês, a correspondência com os deuses, tá? Por exemplo, Selene em grego é a lua, que é luna em latim, tá? E em inglês, olha como fica, Monday, porque é moon, é lua, tá? Às vezes os deuses não correspondem exatamente porque são deuses sincréticos, por exemplo, o que é Mercúrio para os romanos e é Hermes para os gregos, aqui em inglês é Wotan, tá? Por isso Wednesday. E Júpiter aqui corresponde a Thor. Júpiter, que é Zeus em grego, também é chamado de Dios em grego, Joves em latim, Jueves em espanhol, tá? E em inglês fica dia de Thor. Vênus também, que corresponde a Afrodite, né? E depois corresponde em latim e espanhol. E em inglês é Friday porque a deusa é Freia, uma deusa germânica. O interessante é o sábado como dia de Saturno, que permanece até hoje em inglês como Saturday, dia de Saturno, e o dia do Sol em inglês como Sunday, o dia do Sol. Tá? Entre os cristãos, isso mudou para sábado e domingo, por causa da influência judaica aqui no sábado, que é por causa do Shabat, e domingo é latim, que é dia do Senhor. Mas o que aconteceu no português que a gente tem essa feiura de segunda, terça, quarta, quinta-feira, né? Isso vocês agradeçam a esse santo aqui, São Martinho de Dume, que no século VI declarou que esses deuses que denominavam os dias da semana não passavam de demônios. E um detalhe interessante disso é o seguinte, pense aqui no símbolo das três principais, das três grandes religiões abrâmicas, tá? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Seus símbolos também têm uma origem astronômica. Vejam o seguinte, o hexagrama é símbolo de Saturno, e todo estudioso de religião comparada, sabe que a religião judaica é uma religião saturnal. O cristianismo, a religião é solar, o que também não é dúvida para nenhum estudioso da religião. E por que a cruz representa o Sol, né? A cruz não imita a forma do Sol, ela imita o trajeto. Porque essa cruz representa o momento dos equinócios, quando a eclíptica, que é o caminho do Sol durante o ano, cruza o equador celeste. Por isso mesmo que a data da crucificação de Jesus, que ninguém conhece, é celebrada no equinócio de março, que é quando o Sol está crucificado no céu, ou seja, no cruzamento dessas duas linhas, a linha da eclíptica e do equador celeste. Este símbolo, que é o símbolo do islamismo, é a Lua, e ao lado dela, até numa posição impossível, Vênus, que é a origem da religião matriarcal que precedia a religião depois que foi formada pelo Maomé. Então, o dia sagrado de cada uma dessas religiões corresponde corretamente a essa sua origem planetária. Vejam bem, sábado é o Shabat, que é o Saturday, dia de Saturno, é o dia sagrado dos judeus. Domingo, que vem de Domênica, que é o dia do Senhor, é o Sunday, né, em inglês, é o dia do Sol. E Vênus corresponde à sexta-feira, que é o dia sagrado, né, dos muçulmanos. Esse costume de comer peixe na sexta-feira nasceu com os veneradores de Vênus. E por falar em veneradores, essas três palavras, venerar, venerável, ou mesmo venérea, como é o caso de uma doença venérea, vem igualmente de Vênus. Vênus Afrodite, a deusa do amor. Agora vamos ver a origem da palavra mês. Essa palavra vem do indo-ariano me, que significa lua. E daí surge no grego meter, no latim mater,
palavras que significam mãe. Desse mesmo radical vem essas duas palavras significando mãe, porque a Lua é a grande mãe representada no céu. A grande mãe telúrica, por exemplo, é a Terra, mas a grande mãe, em termos cósmicos, né, em termos astronômicos mais especificamente, é a Lua. E em grego, men significa mês e ao mesmo tempo lua nova, porque o mês, justamente o mês lunar, é determinado pelo ciclo lunar. Ele dura uma lunação inteira, que é 28 dias, entre 28 e 29 dias. E o latino, a palavra latina mensis, que origina o nosso mês, também vem desse mesmo radical. Assim como mensurar, medir. Por que o verbo medir usou esse radical? Para representar a medida, né? Que nem, por exemplo, metro. Porque a Lua é o primeiro instrumento de medida de tempo que a humanidade usou. Então, tudo que tem a ver com medida remete à Lua, e isso se reflete nas nossas palavras. E ela origina também a palavra menstruação, tá? Que significa literalmente mudança de lua. A menstruação da mulher é regulada pela lua, pelo menos isso é o que diziam nossos ancestrais, porque o seu período também o médio é 28 dias, 29 dias, igual o período de uma lunação. Daí que um lunático também é aquele que está sob a influência da lua. Lunático se diz não de um maluco qualquer, né? Lunático se fala de alguém que muda de humor muito rapidamente, de uma forma muito louca. Por isso que a palavra lunaticum em latim significa aquele que age de acordo com as fases da lua. Palavra seguinte, quarentena. Para nós que falamos uma língua latina, a gente já imagina que quarentena tem a ver com 40, né? Porque as antigas quarentenas eram de 40 dias. Mas qual a importância desse dia? O número 40 costuma ter uma importância muito grande no que se trata de período de purificação e recuperação. Então, vamos pegar aqui 3 exemplos bíblicos, né? Os 40 dias e noites de chuva no dilúvio, os 40 anos dos hebreus vagando no deserto, no mito do Êxodo, e os 40 dias de retiro de Jesus, em que ele faz jejum. Por que 40? A astronomia oferece uma explicação interessante. Vejam aqui esse mapinha do zodíaco. A divisão do zodíaco em 12 setores do céu é conhecida pelo menos desde o Antigo Egito e desde a Antiga Suméria. Mas há quem fale de muitos milhares de anos antes. A Suméria que usava as bases matemáticas de 12 e 60, como por exemplo, onde entra essas bases 12 e 60, né? 360 dias oficiais do ano e 5 dias extras, 360 graus de um círculo na geometria, que isso vem desde a Suméria, 1 hora ser 60 minutos, 1 minuto ser 60 segundos, tudo isso vem da antiguidade. E é tão bom que a cultura moderna não teve coragem de suprimir e mudar por outras divisões. É um tipo de relação que favorece muito cálculos geométricos e astronômicos, tá? Então o que acontece? O Sol, durante o ano, passa por cada um desses 12 setores, esses 12 signos, a cada mais ou menos 30 dias, tá? Mas o Sol inteirinho só vai estar fora de um signo num espaço de 40 dias. Então, quando o Sol entra, por exemplo, aqui em Capricórnio, ele só vai sair de Capricórnio quando ele estiver inteirinho fora dessas linhas que separam dos seus vizinhos. E isso demora 40 dias. Então, qual que é a lição simbólica disso? Que se nós estamos impuros, nós precisamos sair completamente de um setor inteiro do céu para nos purificarmos, para estar fora da influência daquele setor que nos causou isso. E
por falar no mito do Êxodo, tem uma história interessante, né? As pessoas que conhecem um pouquinho da Bíblia sabem que logo ao sair do Egito, depois da travessia do Mar Vermelho, os hebreus construíram um bezerro de ouro para fim de adoração, no que foram duramente punidos, né, pelo Deus bíblico, que a Bíblia fala na morte de 3.000 homens, o que implicaria então, se juntar mulheres e crianças, isso vai a 7, 8 mil pessoas, por causa desse pecado, né, de venerar um bezerro de ouro. Mas, do ponto de vista da astroteologia, isso tem uma mensagem mais profunda. Tá? O que acontece? Na era de Touro, a divindade solar era venerada sob a forma de um touro. Nessa época era o boi Apis no Egito, Baal e El em Canaã, naquela região da Palestina, e o Javé da Bíblia também foi representado como touro, e um resquício disso é quando a Bíblia se refere a seu Deus como o touro de Jacó. Mas essa era de touro acaba mais ou menos nos anos 2150 a.C. Tá? Então, a partir dali, e isso é uma tradição da antiguidade, o Deus solar ganha a forma do signo seguinte. Então, o Deus solar deixa de ser um touro para se tornar o Cordeiro de Deus. Um exemplo interessante está no Egito, onde os templos que você visitar lá no Egito, que tiverem esfinges com cabeça de carneiro, já significa que esse templo é datado da era de Áries, ok? Onde o Deus solar adquire a forma de um cordeiro ou um carneiro. E esses dois verbos aqui, olha, contemplar e considerar, teriam eles uma origem astronômica? Sim. Vamos ver aqui. O verbo considerar vem do latim considerare, que por sua vez vem de sidus, que é constelação. A quem estranhar esse nome, sidus, constelação, nunca vi esse nome, você ainda fala em espaço sideral, tá? Então, sidus significa em latim constelação e, portanto, considerar significa observar os astros em busca de augúrios. Um significado bem parecido tem a palavra contemplar, que surpreendentemente vem de templo, mas templo originalmente não designa um edifício, ele designa uma área para obter augúrios, uma área no céu para obter augúrios. Então, quando você chama de templo um edifício que está no chão, é porque aquele templo é uma espécie de manifestação ou de condensação de uma área do céu. Aquele templo tem que estar dedicado a um determinado setor do céu. E daí que contemplar, então, significa demarcar um espaço para observação e, obviamente, em busca de sinais, em busca de augúrios. Próxima palavra, desastre. Não é possível, essa palavra vem dos astros, também vem, a palavra já está sugerindo, né? Porque disaster, em latim, esse dis é que nem o nosso des, quando a gente fala em desgraça, destemor, desalento. Esse dis significa o contrário, né? Então, aster é astro. Um desastre é algo que acontece quando nós estamos indispostos com os astros, quando o céu não dita uma boa coisa. Então, se condensa no mundo do fenômeno um desastre, o produto de uma má conjunção, de uma má posição do céu. Indo adiante, temos aí um símbolo de um calorão tremendo, né, que as pessoas mais cultas chamam de canícula. Canícula é um período de um calor muito grande. E, mais popularmente, hoje talvez não se use tanto, mas ainda se usa, a expressão calor do cão.
É a mesma expressão, tá? Porque canícula também vem de cane, em latim, que é cão. Mas por que um calor grande se chama calor do cão, né? Como é que é possível isso? De onde que vem? O que o cachorro tem a ver com o calor? É o que nós vamos ver agora. A culpa é dessa estrela aí que vocês estão vendo, Sírius. Sírius, para os antigos, é o que trazia esse calor formidável na época do verão na Europa. Ele acontecia o seguinte: no meio do ano, no hemisfério norte, se via Sírius nascer um pouco antes do Sol. Isso se chama até hoje em astronomia nascimento heliacal. O nascimento heliacal de Sírius, ou seja, o nascimento na última hora antes do Sol conseguir apagar essa estrela, anunciava o calor do cão. Esse período, vejam só, 40 dias, lembra o que a gente falou? É o período que o céu fica mais ou menos parecido, porque o Sol ainda não atravessou o espaço de um signo completamente. Ele durava mais ou menos entre 3 de julho e 11 de agosto. E nesse período o calor torrava, né, principalmente no sul da Europa. Isso levou Virgílio a escrever sobre Sírius o seguinte: descrevê-la como portadora da seca e praga para os frágeis mortais. Ela sobe e entristece o céu com luz sinistra. Mas ainda resta uma pergunta, né? O que a estrela de Sírius tem a ver com o cão? E essa resposta é mais simples do que parece, porque Sírius está situada na constelação de Cão Maior. Então, por extensão, quando a constelação de Cão Maior saía dos raios do Sol e começava a aparecer no horizonte antes do nascer do Sol, antes do amanhecer, isso conforme já foi explicado, chama-se nascimento heliacal, coincidia com um período de um calor imenso, que aí foi associado aos cães. Outra palavra com uma origem muito bonita é a palavra crítica. A palavra crítica vem também do céu, acredita? E as culpadas são essas estrelas que estão aí, as Pleiades. Na Índia, o 8º mês do calendário hindu, que corresponde mais ou menos a novembro, chamava-se Kartika. Era quando ocorria o nascimento acrônico das Pleiades. Nascimento acrônico é aquele que ocorre ao pôr do Sol. Enquanto o Sol está se pondo, nasce lá no Oriente as Pleiades. Esse é o nascimento acrônico. Quando isso acontecia, se entrava no 8º mês do calendário hindu. E esse mês era o mês da colheita. Então as Pleiades chamavam-se Kartika, as cortadoras, que é uma alusão ao período da colheita. E por isso mesmo, na Índia, esse pequeno asterismo, que são as Pleiades, era representado como uma foice. Diga-se de passagem, realmente essas estrelas no céu, elas têm um formato levemente curvo como uma foice. Então, as Pleiades na Índia eram chamadas de críticas, as navalhas ou cortadeiras. Elas também eram representadas por 7 sacerdotisas que julgavam homens e às vezes os feriam com suas foices em forma de crescente. Esta associação do corte da espada com a justiça aparece também nessa alegoria da justiça que a gente usa até hoje. A justiça é representada como uma mulher porque na antiguidade essa faculdade de julgar era dada às mulheres. Ela é cega porque ela não enxerga a quem ela vai privilegiar. Claro, isso na teoria, né? Porque na prática a gente vê que é bem diferente. Mas, em termos idealistas, sim, ela deve ser cega porque não deve olhar a quem ela vai favorecer. A balança representa o equilíbrio, a justiça, que os egípcios chamavam de Ma'at e os gregos chamavam de harmonia, né? Tem que haver equilíbrio na justiça. Mas por que a espada? Porque toda decisão implica em cortar alguma coisa. Por exemplo, se você decide ir à praia, você está cortando a hipótese de ir para o interior.
O latim decisione, veja só, decisão envolve uma cisão, envolve cortar tudo aquilo que não vai ser a sua escolha. Por isso que uma maneira antiga de representar a justiça é com a espada, com uma foice, com uma navalha, aonde você vai fazer uma decisão, ou seja, você vai cortar tudo aquilo que não seja o correto. Voltando então para a crítica, essa palavra chega em grego como kritikos, um juiz, e a palavra críticas, que equivale à nossa crítica. E esse aí tem um detalhe interessante. Crítica, então, não é algo destrutivo. A gente chama até o impulso destrutivo de um espírito de crítica. Mas o real espírito crítico não é destruir, como aparece aí nessa figurinha, né? Não é acabar com alguém ou acabar com a ideia de alguém. É ponderar, estudar, calcular aquilo que está certo e separar daquilo que está errado. Então, uma crítica visa antes aperfeiçoar uma ideia do que destruí-la. É depurá-la daquilo que a prejudica, por exemplo, uma teoria, uma doutrina. Tirar aquilo que não parece tão bom. E a analogia com a poda é evidente, né? Que a gente já viu lá que as Pleiades eram associadas às cortadeiras, às podadeiras, porque quando você poda uma planta, você também tira os ramos doentes ou ressecados, velhos, para que a planta cresça com mais vigor. Uma ideia bem criticada é uma ideia aperfeiçoada que cresce com mais vigor. Bom, pessoal, esse era o nosso recado de hoje. O de que o céu tinha uma importância fundamental para os nossos antepassados. Isso não era à toa. O céu era mestre do clima, era calendário, mentor dos agricultores, conselheiro dos caçadores, guia dos peregrinos, condutor dos frágeis navios na imensidão dos mares, inspiração para os mistérios, modelo a ser imitado pela alma em sua efêmera trajetória terrestre. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!